Fala aí, galera do canal Botafogo Digital. Domingo com um tempinho feio aqui, nublado no Rio de Janeiro. E parece que também Porto Alegre tá, pelo que eu vi assim por alto, também tá com um tempo desses assim. Andou chovendo por lá, né? Aquele tempo meio que de inverno mesmo, né? Eu sou Carlos Albuquerque. Se você não conhece o canal, peço que você dê uma assistida, dê aquela moral se você curtir aqui o conteúdo. Continuamos crescendo, né? Eu acabei esquecendo de comentar que ontem completamos 3 meses de canal e mais de 3 mil inscritos. Então estamos seguindo bem, né? Com 2 meses a gente estava com 2 mil inscritos e agora 3 meses, mais de 3 mil e tantos inscritos. Agradeço a cada um de vocês pela moral de sempre. Galera, jogo decisivo hoje, né? Mais um decisivo, que é claro, a gente sabe que é um campeonato de pontos corridos, mas de novo, coincidentemente, confrontando aí Botafogo e Grêmio, né? Líder e vice-líder. O Grêmio agora caiu para terceiro lugar pelos resultados de ontem, né? Momentaneamente. Mas, de qualquer maneira, daqui a pouco eu vou abordar os resultados de ontem e tudo sobre o jogão de logo mais 18h30 lá na Arena do Grêmio. Queria começar comentando aqui uma entrevista, uma live, na verdade, que o Durcésio Melo, né, o nosso presidente, né? Muita gente esquece que o Durcésio ainda é o presidente do Botafogo, né? E o Durcésio participou dessa live com um humorista aqui, olha, Rafael Pestana, tá? E teve falas interessantes do Durcésio. O Durcésio que é sempre, né, é muito querido pela torcida do Botafogo e também ele é sempre muito direto nas coisas, né? Ele sempre tá falando com o John, né, amigo dele, né? O Texter, eles têm uma relação muito boa, o que certamente facilita muito as coisas para o Botafogo, né? O Durcésio foi fundamental na própria SAF, como a gente bem sabe, né? Então vamos a uma fala aqui do Durcésio, bem interessante, tá? Nessa live. O mais importante é que o Botafogo voltou ao cenário, né? O cenário do futebol, né? Não tem mais medo de ninguém, recuperamos a autoestima. É exatamente isso. Preciso o Durcésio. E quando ele falou isso, ele se referiu justamente a gente ligar a televisão e ver o Botafogo assunto novamente em todos os programas esportivos, em todos os canais, até os canais, enfim, de outros estados, que não costumam curtir tanto o Botafogo, mas são obrigados a falar do líder do campeonato, não tem como não falar, né? Eles continuam ainda falando mal, duvidando, mas enfim. Então, muito legal essa fala do Durcésio. Inclusive, ele revelou essa questão do Botafogo não ter mais medo de ninguém, né? Isso é uma coisa que eu já tinha também pensado, né? A mudança de atitude do Botafogo. E ele até comentou, antigamente, né? Para citar aí 2 jogos aí importantes, né? O Botafogo ia para um jogo como esse com o Grêmio, projetando um empate, talvez, ou lá, como enfrentou o Palmeiras recentemente em São Paulo, já meio que contava como um jogo praticamente perdido, né? E graças a Deus isso aí tudo está mudando, está voltando ao antigo Botafogo de Futebol Regatas, né? O glorioso, o clube mais tradicional, né? E aí completando aqui nas falas do Durcésio, né? Ele também falou de que o Botafogo hoje não tem mais esse desespero por vender jogadores, né? Até citou o exemplo do Adrielson, que recentemente teve aí mais de uma proposta, até ali na casa dos 5 milhões de euros, e o Botafogo nem quis conversa, nem quis papo, né? Para começar a pensar em vender o Adrielson, né? Tem que ser bem mais do que isso. E citou que antigamente, né, o Botafogo tinha que vender por 2 mariolas e uma paçoca, e é exatamente isso, pelo desespero do Botafogo de ter que fazer dinheiro, né? Hoje, felizmente, o Botafogo vive uma outra realidade, né? E o Durcésio também confidenciou o que a gente já imaginava, né? E dá para sentir que o Durcésio conversa com o Textor ali praticamente diariamente, né? Então ele cravou, o Durcésio, que o Botafogo vai nessa segunda janela, né? É uma necessidade trazer, sim, um lateral direito, né? Então falou, além do Diego Hernandes, que a gente sabe, a contratação foi lá atrás, mas se confirmou agora nessa segunda janela, né? Ele falou, olha, só um lateral direito, pode ser que pinte ainda algum outro jogador, mas aí já vai ser um trabalho do scout do Botafogo para trazer algum jogador sem custo, né? Então o Botafogo também muito consciente, é importante a gente falar isso. E ainda, segundo o Durcésio, ele acredita que não sairá ninguém nessa segunda janela. Isso é o mais importante e a gente torce para que isso realmente se confirme, né? Vamos lá.
Ainda falando, né, ainda dentro dessa live aí que o Durcésio fez com o Rafael Pestana, o Durcésio também comentou sobre esse bloco, né, de clubes, né, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco, que está se formando, né? A gente falava sempre aqui da Libra e da Liga Futebol Forte, né? E aí surge, segundo o Durcésio, uma terceira via, né? É verdade, uma terceira via liderada pelo Textor, tá? Já que tanto a Libra como a Liga Forte, segundo o Durcésio, aumentaram o bolo, né? Quer dizer, mais clubes participando, mas querem manter, tá, a proporção. Ou seja, clubes Corinthians, Flamengo, né? A gente sempre cita esses que recebem um valor muito alto, eles não querem abrir mão de continuar recebendo essa proporção, né, que é discrepante, né? Então, o próprio Durcésio citou o exemplo da Premier League, né, que é baseada na equidade, equilíbrio, né? Sem exatamente o que eu falei, essa discrepância que existe no Brasil, tá? E um detalhe também interessante que o Durcésio acabou revelando, que esses 4 clubes dessa nova corrente aí, dessa terceira via, podem já receber dinheiro, tá? Já agora, em agosto, tá? Mostrando a boa-fé, né, que existe aí a relação das empresas que estão assinando, né, que já assinaram com Botafogo, Cruzeiro, Coritiba e Vasco, tá? Então, vamos aguardar. E o bloco ele também pretende crescer, não vai ficar só nesses 4 clubes, pretende atrair outros clubes que pensem de forma igual também, de equidade, como disse o Durcésio. Galera, vamos então, a rodada começou ontem, vamos analisar aqui rapidamente os resultados de ontem, foram bons os resultados de ontem, tá? A rodada começa bem para o Botafogo, a nível aí de resultados, tá? Começando por São Januário, sem público, o Vasco continua o seu calvário aí, perdeu para o Cruzeiro, 1-0, tá? Um jogo que na tabela não interessava muito para o Botafogo, mais pelo fato realmente da curiosidade de que o Vasco está ali sofrendo agora no Z4, né? Mais do que nunca, mais uma derrota, e a gente sabe, que nem a gente fala aqui para o Botafogo, né? Garantir o título, ainda tem muita coisa pela frente, recém estamos na 14ª rodada, um campeonato de 38 rodadas, só para vocês terem uma noção, vamos lá, acaba a 14ª rodada. Se a gente dobrar isso, vai para 28 rodadas, e ainda faltarão 10 rodadas, então assim, muita coisa pela frente, mas clubes como o Vasco, né, já entram naquela fase depressiva, ainda mais que o Vasco não tem técnico, né, ao contrário do Botafogo que já definiu o novo técnico, o Vasco parece que recebendo aí várias negativas, enfim, não é problema nosso. Seguimos para Galo e Corinthians, mais uma partida em que o visitante venceu por 1-0, o Corinthians surpreendeu aí, o GE tinha cravado, todos os especialistas do GE tinham cravado a vitória do Galo, e o Corinthians venceu com o gol do Roger Guedes, deu uma respirada ali, momentânea na tabela, posição também muito ruim do Corinthians no campeonato, e o Galo do Filipão também aí em queda, né? Segue em queda. Outro jogo aí da parte de baixo da tabela, o Coxa, o Curitiba, venceu o América Mineiro por 3-1 de virada, tá? O Curitiba que emendou aí a sua segunda vitória seguida no campeonato, tinha conseguido a primeira vitória contra o Goiás e emendou aí uma segunda vitória seguida, largou a lanterna, né? Depois o Cuiabá e o Bahia, Cuiabá, adivinha quem foi o gol do Cuiabá? Daverson, sempre ele de pênalti, empatou 1-1 com o Bahia, tá? E o jogo que era o mais interessante de ontem, né? O Palmeiras e Flamengo também ficaram no 1-1, o Palmeiras saiu na frente com o gol do Dudu no primeiro tempo, o Flamengo igualou as coisas no segundo tempo com o Arrascaeta. Um empate que foi bom para o Botafogo, tá? Eu já tinha trazido aqui, se tivesse que haver um vencedor, o ideal era que fosse o Palmeiras, mas o empate foi muito bom, eu acho que segura as duas equipes, né? Até em termos psicológicos, o Palmeiras está no momento que ele já há algumas rodadas sem conseguir vencer, então se ele vencesse ontem também, talvez desse uma reanimada, né? E o Flamengo vinha numa sequência melhor e empatou, então 1-1 muito bom para o Botafogo, com esses dois
perseguidores aí diretos, né? Palmeiras e Flamengo. Vamos à rodada de hoje. Daqui a pouquinho, Santos, que tem apenas 13 pontos, pega o Goiás, que tem apenas 11, tá? Naquele jogo das 11 horas da manhã. Sem público, né? Santos punido. Depois, às 4 da tarde, tem 2 jogos bem interessantes. Vejam que é uma rodada que tem confrontos aí diretos, né, das equipes que estão ali no G8, né? Então, Fluminense e Inter jogam no Maracanã às 4 horas, ambos com 21 pontos. Carlos, qual é o melhor resultado para acontecer? Vocês já sabem, né? Empate. Um empate seria ótimo, seguraria os dois ali com 22, tá? Mas, enfim, também não é um jogo assim, hoje, de momento, que interesse tanto, mas o empate cairia bem. Depois, eu ia dizer no Morumbi, mas no Morumbi não. Na Bia Bichedi, jogam Red Bull Bragantino, que tem 23 pontos, tá? Bragantino aí subindo, contra o São Paulo, que tem 21. Então, também tem um equilíbrio ali na tabela. O empate sempre é o melhor, né? Mas se tiver que ter um vencedor, talvez a vitória do São Paulo seria melhor. Lembrando que o Bragantino é o nosso próximo adversário no sábado que vem, né? Vamos à faixa das 18h30. Calma que ainda não é o jogo do Fogão, mas também é um jogo bem interessante, lá em Fortaleza, no Castelão. O Fortaleza recebe o Furacão Atlético Paranaense. Também um jogo aí, coincidentemente, com equipes com a mesma pontuação, ambos com 20 pontos. De novo, um empate seria o ideal, né? Seguraria ali os dois com 21 pontos. E fechando o domingão, né, às 18h30, o Grêmio, que tem 26 pontos. O Flamengo, momentaneamente, ali ultrapassou também com 26 pontos, mas está à frente do Grêmio. E o Botafogo com 33. Botafogo, se vencer hoje, abrirá 10 pontos de vantagem sobre, justamente, Grêmio e Flamengo, tá? Então, é um jogo, né, assim, um empate não é a mesma coisa que eu disse lá no jogo contra o Palmeiras. Um empate não é um mau resultado, é um bom resultado para o Botafogo, até porque o Grêmio vem embalado aí. O Grêmio é mais um tabu que a gente pode quebrar, hein? O Palmeiras estava invicto há muito tempo, há quase um ano, né, em casa. O Grêmio está há 10 meses invicto na arena do Grêmio, né? E vem numa sequência aí de 3 vitórias seguidas no Brasileirão. Então, um jogo muito difícil para o Botafogo logo mais. O empate é um bom resultado. Não queremos nem falar em derrota, mas também, se acontecer, não vai ser uma tragédia. Mas uma vitória do Botafogo hoje faz o Botafogo disparar 10 pontos na frente, o que seria incrível. Quem sabe comentaremos sobre isso, né, mais tarde. Vamos lá. Deixa eu só dar uma notinha aqui que foge um pouco do duelo aí Grêmio e Botafogo, depois eu continuo nesse jogo. Que é interessante, o Botafogo fez o primeiro contrato profissional com o atacante do Sub-17 chamado Kaique. Anotem esse nome, o Kaique, né, que foi artilheiro da Copa Rio com 10 gols, uma grande promessa do Botafogo, tá? E ano passado, 2023, ele fez 12 jogos e marcou 9 gols, tá? O Botafogo considera aí como uma joia. E a multa do contrato, né, desse primeiro contrato profissional do Kaique, que chama atenção, que ela é de 20 milhões de dólares, exatamente isso, cerca de 100 milhões de reais, tá? Para ele ir para o exterior, tá? Para clubes brasileiros, essa multa cai para 30 milhões de reais. De qualquer maneira, o Botafogo se precavendo aí, né? E apostando muito no jovem Kaique, que é do Norte Fluminense, se não me engano, tá? Jogador de origem ali de Itaperuna, acho que é isso. Pessoal, vamos lá. O duelo de hoje, que até o GE curiosamente chamou, né, duelo do Soares contra o Soares. Luizito Soares contra o nosso Tiquinho Soares, né? E o Soares, gremista, né, que era dúvida, acabou sendo relacionado. A princípio vai para o jogo, né? A princípio ele vai para o jogo. Ele está ali às voltas de dores no joelho e tal, mas eu acho que é um jogo muito importante para o Grêmio, se ele ainda tem aspirações no Campeonato Brasileiro. Por isso que ele foi até resguardado do último jogo na Copa do Brasil contra o Bahia, né? Ali, minutos antes do jogo, o Soares acabou sendo poupado e deve ir a campo. Um jogador aí que nem precisa falar, né? De categoria mundial. O Botafogo precisa ter todo o cuidado com ele, né? Um jogador muito perigoso.
o Uruguai, e enfim, claro que o nosso comandante Cláudio Caçapa, nosso técnico interino, vai tomar todas as precauções por conhecer bem o talento do uruguaio, assim como eles também vão ter que tomar muito cuidado com o Tiquinho Soares, melhor jogador artilheiro até agora do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo divulgou a lista ontem dos relacionados, lembrando que essa lista de relacionados também é válida para a partida contra o Patronato na quarta-feira, já que o Botafogo viajou para Porto Alegre ontem e ficará em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, até terça-feira, quando viaja para a cidade de Paraná, na Argentina, para enfrentar o Patronato. Então são 24 jogadores, tá? As novidades dessa lista são o Diego Hernandes, que pode fazer a sua estreia hoje com a camisa do Botafogo, né, jogador uruguaio. O Marçal, que está de volta. E o Igor Gabriel, terceiro goleiro do Botafogo, já que a gente já deu aqui a notícia do Douglas Borges, que está indo para o Guarani, tá? Outras novidades são o volante Breno, tá? Isso em relação à lista do jogo com o Vasco, semana passada. E o atacante Janderson, tá? Rafael naturalmente está fora. A gente sabe tudo, a questão da lesão, da cirurgia dele, né? E o Kaique também, que está indo para o futebol belga, tá? O Matheus Nascimento e o Lucas Fernandes já estão recuperados, já treinaram com o grupo, porém eles seguem fora por medida aí de serem poupados mesmo, vão ficar essa semana no Rio de Janeiro, treinando e se recuperando para estarem 100% e aí provavelmente relacionados para o jogo do Bragantino, tá? O Botafogo tem 3 jogadores pendurados, os zagueiros Adrielson e Vitor Cuesta, tá? E também o Di Plácido. Então, o Di Plácido é que preocupa mais. Novamente, uma rodada que ele vem aí com 2 cartões amarelos, porque o Botafogo está ali, né, tendo que improvisar na lateral direita, já que está sem o Rafael, né? Então, vamos acompanhar, torcer para o Di Plácido. Nem o Adrielson, nem o Cuesta, jogadores aí fundamentais, não receberem o terceiro cartão amarelo na batalha de logo mais na Arena do Grêmio, né? Jogo 18h30, transmissão do Sport TV e Premier, com a narração do Luiz Carlos Júnior, comentário do Grafite e da Renata Mendonça, beleza? O árbitro da partida é o Flávio Rodrigues de Souza. Todo mundo ali, trio de arbitragem, VAR, todo mundo de São Paulo, mais uma vez, né? Equipe de arbitragem de São Paulo, e eu acho que a CBF poderia ter feito uma escolha melhor. Vamos torcer para o Flávio Rodrigues de Souza ter uma boa atuação, ele que não vem aí muito cotado, né? Não é um grande árbitro para um jogo tão importante. Eu creio que merecia um árbitro melhor, mas vamos desejar sorte a ele, né? Que ele faça um bom trabalho. Bom, o Grêmio, vou até passar aqui para outra, analisar aqui a escalação do Grêmio. O Grêmio que tem jogado com 3 zagueiros, né? O Grêmio vinha sofrendo muitos gols, né? É uma equipe que marca muitos gols, goleou Curitiba, meteu 3 gols no América Mineiro, mas também sofre gols, né? De qualquer maneira, o Renato Gaúcho tem encontrado uma formação aí do Grêmio com 3 zagueiros que devem enfrentar o Botafogo, que é o Bruno Uvini, o Bruno Alves e o veterano Kahneman, tá? Os laterais são João Pedro e Reinaldo, então ele solta mais os laterais. O meio de campo, os jogadores que estão em excelente fase, né? O Vila Sante e o Carbaggio. Mais à frente, o Cristaldo, também ótimo jogador, e o Bitelo. E, obviamente, Luizito Soares comandando o ataque, né? Essa deve ser a equipe do Renato Gaúcho para logo mais. Caso o Soares não possa jogar, né? Aquela coisa não passe no teste do vestiário, ou mesmo durante o jogo ele sinta, as opções do Renato seriam o Cuiabano e o próprio Vina, né, que a gente conhece bem, ex-jogador do Ceará. Botafogo é aquela equipe que a gente já, né, conhece bem. Lucas Perry, Di Plácido, Adrielson, Cuesta. Na lateral, eu acredito na volta do Marçal, mas também se o Marçal começar no banco, teremos o Hugo, que tem atuado muito bem, né, diga-se de passagem. Meio de campo, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. E o ataque, Júnior Santos, Tiquinho e Luiz Henrique, já que o Vitor Sá segue fora. Agora é importante dizer que tem 3 jogadores que muito provavelmente entrarão, né? São ali reservas quase que titulares, né? O Danilo Barbosa, né? Um jogador que o Caçapa conhece muito bem, que tem entrado bem nos últimos jogos, então
poderia até começar jogando, mas eu acredito que ele entre no decorrer da partida. O Segovinha, né, o nosso xodó, também um jogador aí, uma arma secreta do Botafogo, deve entrar certamente na segunda etapa. E o Diego Hernandes, né, que é o estreante da noite, né? O Diego Hernandes, ele, a princípio, ele é considerado um meia, que seria para a mesma posição do Eduardo, né? Seria um substituto do Eduardo, mas também ele pode atuar pela ponta. Botamos muita fé aí no Diego Hernandes, que se ele entrar, que ele faça uma grande estreia com a camisa alvinegra. Pessoal, vai dar 21 minutos, eu sempre falo aqui superstições, né? 21, o número que a gente gosta, eu gosto particularmente, que o Botafogo faça um grande jogo. Se o Botafogo for Botafogo, hoje às 18h30 na Arena do Grêmio, terá estádio cheio, casa cheia, né? São 50 mil lugares, já tinha sido vendido mais da metade, mas a expectativa é de casa cheia. Setor visitante novamente vai estar cheio com a torcida do Botafogo, né? Massa compacta, enfim. Então esperamos que o Botafogo faça um grande jogo, uma partida muito difícil, porém a gente confia que conseguiremos os 3 pontos. O Caçapa aí que vai ter esses 3 jogos, né? Começou com o Vasco, agora Grêmio, depois o Patronato. O Bruno Lage chega provavelmente para, se tudo der certo, né? Se sair no bid, tudo, estrear contra o Bragantino. Então o Caçapa, eu acho que o Caçapa vai ser aquele cara que a gente vai chegar no fim do ano e vai relembrar com carinho como o cara que venceu os 3 jogos, quem sabe, né? O que você acha? Comenta aí embaixo. E fez parte aí dessa transição do técnico anterior para o Bruno Lage. Pessoal, dá aquela moral, dá aquele like, compartilha. Se você não é inscrito, o que você está fazendo? Não custa nada, dá aquela moral aí para o canal continuar crescendo. Vamos para cima, fogão!